Bon, vous connaissez sans doute le Brésil pour le carnaval de Rio, pour ses favelas ou pour la forêt amazonienne. Mais là, je vais tenter quelque chose de complètement fou. Je vous emmène au fin fond du Brésil, dans une ville complètement perdue et pas du tout touristique, pour voir comment ça se passe en vrai dans ce pays qui est quand même grand comme 13 fois la France. Et on va demander aussi aux gens pourquoi il n'y a aucun touriste qui va là. C'est parti. Então, poder falar pouquinho mais sobre Cruz? Sim, a Cruz foi emancipada em 1985. Tá. É um município novo, um lugar muito bom para se viver. Há turistas? Poucos, muito pouco turista. Quase ninguém conhece. Essa cidade. E existem alguns lugares que são muito bonitos que turistas nunca pisaram lá. Tá bom? E alguns empresários Tá bom. da cidade moram aqui nesse bairro aqui, tá? A gente vai seguir agora o centro. Tá. Deixa eu caçar um lugar para estacionar, tá bom? Bon, voilà, le taxi m'a lâché, donc on va explorer un petit peu cette ville. Voilà. Bon, là, souvent on voit ça au Brésil. Le climat est tellement bon que les magasins sont grands ouverts sur la rue. Il n'y a pas une délimitation nette entre le début de la rue et le début du magasin. Et on voit ça assez souvent. Vous voyez ici, même chose là, c'est grand ouvert. On peut facilement rentrer, sortir. C'est limite dans la rue en fait. Voilà. Regardez. Voilà, tudo bom? Tudo bom? E como se diz, cabeleireiro aqui? Para fazer cortes de cabelo? Masculino não. Ah, e para mulheres? É. Tá bom. Ok, tchau. Olá. Que tipo de loja é isso? Tudo bom? E podemos comprar coisas aqui? Não? Ah, tá. O que? Ah, chaves. Ah, tá bom. Uau. E como se diz? Ah. Posso comprar? Tá bom. Ok. Vocês são pescadores? Não, só vai vender. Ah, tá bom. Tá bom. Obrigado, ciao. Ouais, donc vous voyez, c'est très ouvert, c'est très sympa. La rue, c'est vraiment un espace vivant ici. Les Brésiliens sont fans de barbecue. Probablement que ce soir, à cet endroit, il sera très populaire, on va voir. Vous voyez, voilà. Ah, et là, il y a un magasin pour acheter ses protéines. Justement, j'ai besoin de protéines. Là, j'ai épuisé mon stock. Là, encore un café. La pharmacie, un peu en retrait, mais quand même ouverte sur la rue. Là, je veux dire, le climat, c'est une caresse. Il fait quelque chose comme 25 degrés. Il y a une petite brise qui vient de la mer parce qu'on est juste à côté de la mer. Comme on est près de l'équateur, il n'y a pas vraiment de saison ici. Donc c'est à peu près ce climat toute l'année, même s'il y a quand même une saison des pluies où il pleut un petit peu plus. Bom dia. Qual é uma comida, como se diz, local aqui? Qual é o melhor? O sabor? Sim. Ah. Coxinha, enrolada com salsicha, calabresa com queijo, catupiry, frango cheddar, campero. Parece bem grande, hein? Vou tentar. Isso, qual é o nome disso? A bola. Coxinha. Coxinha. Você quer coxinha? Mas o que é dentro? Dentro é frango. Frango? É. Ok, vamos tentar. Posso pagar como cartão? Pode. Ok, tá bom. Só a coxinha Sim. e um suco. Você quer? Ah, ok. Suco, Suco? Suco de quê? maracujá, goiaba, acerola, tamarindo. Ah, não, obrigado. Água com gás tem? Água com gás? Não, sem gás tem. Ok, tem. Só a coxinha mesmo? Sim. Porque gostaria de tentar. Ah, Ok. Então, et quente? Ah, si, ok. Ouais, donc c'est chaud. Donc elle a dit que c'est au poulet. On va voir ce que ça donne. C'est quand même assez fat, il faut le dire. Ok, et somente água. Non, obrigado. Ouais, donc c'est une grosse pâte feuilletée avec du poulet à l'intérieur. Então é frango
Che è isso? Qual è il nome disso? Coxinha de frango. Coxinha de frango. Ok. Cearense. Et typical daqui do Ceará. Isso, é. Et donc c'est typique de Ceará qui est l'état dans lequel on est. Qual a sua língua? Você é de onde? De adivinhar? De França. França? Olha aí. E tudo. Você é daqui. Sou daqui. Tá bom. Qual é o seu nome? Nelciane. Prazer. De la nourriture qui est peut-être pas très, Vocês. très subtile, qui a le mérite de caler. Hein. Là, je sais pas combien il y a de calories là-dedans, mais il y a de quoi faire. Toujours pareil. Hein. Super ouvert sur l'extérieur. Ça fait partie des caractéristiques ici. 5 reais. É barato, ó. Então, qual é o preço da água? 2,50. Ah, isso é 12,50 também. Também. Uau, Não ok. tem Ah, não? não tem nenhum Ah. trocado, assim, tem. Posso pagar como cartão se... Pode. Tá. Obrigado. Ouais, donc là, c'est 5 reais. C'est 2,5 reais la bouteille d'eau et 2,5 reais Crédito ou débito? crédito pour le truc au poulet. J'ai oublié le nom déjà. Et regarde, 5 reais, ça fait à peu près 1 euro, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai payé 1 euro pour une bouteille d'eau et un truc quand même qui cale pas mal. Et là, j'ai essayé de payer avec mon billet de 20 reais. Et ça, elle m'a dit, j'ai pas de change en fait. Donc je dis, si tu veux, je te paye avec la carte. Elle me dit, ouais, carrément. En fait, ça c'est vraiment une caractéristique du Brésil. Le cash est de moins en moins utilisé. Et il y a plein de gens en fait qui payent uniquement par carte. Je me retrouve dans un quartier assez résidentiel. Il n'y a pas grand chose. Ici, il y a carrément une gym qui donne sur la rue. Comme ça, vous pouvez faire votre sport et puis avoir un aperçu de ce qui se passe d'ailleurs là. Livraison miroir. Voilà. E uma academia aqui. Tá. É muito bom, podemos fazer o esporte e estamos na rua ao mesmo tempo. Eles vão mudar daqui para outra avenida ali. Ah, tá bom. Aí eles vão mudar de endereço. Eu acho que tá apertado, né? Não tá suportando mais o movimento. Bon, j'essaie de trouver un marché local et pour l'instant, je tombe sur des supermarchés comme ça, mais pas un vrai marché bien local. Donc on va essayer de trouver. Bon, ici, je me suis vraiment retrouvé dans un quartier où il n'y a rien du tout. C'est ça quand on se balade complètement à l'improviste. À l'ancienne, dans une ville perdue du Brésil. Regardez ça. Bon, il y a quand même des maisons qu'on verrait pas en Europe, ça c'est sûr. Des murs de briques, des toits un peu rudimentaires. Puis les trottoirs, c'est pas toujours ça, regardez. C'est un peu compliqué, ça fait un peu parcours d'obstacles. Bon, puis parfois il y a du carrelage, à moitié, qui se mélange à moitié avec le béton. Ouais, encore des petits magasins. Bon, ce que j'ai goûté tout à l'heure, apparemment, c'est vraiment une spécialité locale. Vous voyez, c'est salgado, ça veut littéralement dire salé, ça veut dire sucré. Donc ces trucs-là, ça vaut 1 reais. Donc je sais pas si vous imaginez, ça fait à peu près 20 centimes d'euros. C'est vraiment pas cher. Voilà. Et voilà, il y a de la pizza. Et salgados, isso. Ah, tá. Voilà, donc c'est la même chose que tout à l'heure. E uma pizza, não é? É pizza. Pizza, isso? Qual é o nome disso? Torta, tá bom. E o que é isso? Eu posso pagar como cartão? Sim, não é? Sim. Ok, vou tentar que isso, por favor. E doce ou salgado? Ah, tá bom. Só isso, por favor. E 1 real? Qual é o preço? 2 reais. Prefere o dinheiro vivo ou o cartão? Parce que ça a l'air... on va tester, donc ça vaut 2 reais, donc 50 centimes à peu près, un peu moins. Si. Qual é o nome disso? Salgado de peixe. Ok. E... Obrigado. E qual é dentro? É bola de salsicha. Ah, ok, vou tentar. Eu descubro, então. É a primeira vez para mim. Ok. Bon, c'est pareil, hein. C'est pas très subtil, mais j'aime beaucoup ces espèces de pâtes là. Ouais, il y a un petit peu, c'est du poulet. Je pense que c'est du poulet au milieu. Vous voyez à quel point
Vraiment, on est toujours sur la rue tout le temps, hein, c'est vraiment cool. Je vais partir avec mon petit gobelet. Ciao. Donc, pâte feuilletée et jambon et fromage. On va voir, c'est des trucs un petit peu plus sains, ça serait bien. Je vais essayer aussi de me trouver des Havaianas parce que les Havaianas, c'est les meilleurs tongs du monde. Hein. C'est normal parce qu'au Brésil, vous pouvez littéralement vivre avec des tongs toute l'année dans la plupart des villes. Alors, c'est pas vrai pour tout, mais là, mes tongs, alors ça se voit pas, mais elles commencent vraiment à fatiguer un petit peu. Donc, vu qu'on est au pays des tongs, allons acheter des tongs. Oh là! Et sua loja? Ah, t'aimes Havaianas? Não, mas como isso? Não, como isso não. Ah, tá bom. Ah, mais c'est mignon ici. Bon là, c'est un garage. Voilà, encore une rue typique. Apparemment ici il y a de l'açaï qui est un brésilien super connu, donc on va goûter. Boa tarde. Tem açaí aqui? Oi? Tem açaí? Tem. Ah, ok. Como funciona? Pega um potinho ali e pode pegar o açaí aqui. Ah, tá bon. Donc là, en fait, on choisit sa portion. On peut soit prendre à emporter, soit prendre sur place. Bon, ça me paraît un peu grand quand même. Ça me paraît un peu big. On va plutôt faire... Ouais, ça c'est bien. Ok, isso é a porção pequena. Tá, e então, como funciona? Só pegar aqui, encher ali os recheios. Ok. Ah, tá bon, ok. En fait, on va aller peser là-bas. Ah, et... Ok, e vou pagar comme... Comment se dit ça? Au peso. Isso. Tá bon. Mas, et où mes... Ah, tá bon, ok. Bon, donc en fait, c'est du self-service. Donc là, on choisit l'açaï. Qu'est-ce que c'est que l'açaï? On va demander au monsieur ce que c'est que l'açaï. Mais c'est très très populaire ici. C'est très populaire. Alors là c'est de l'açaï qui est bien froid. Les Brésiliens adorent ça. C'est top pour se rafraîchir. On peut rajouter des ingrédients. Donc là, il y a de la banane. Não há amendoas? Oui. Amendoas, não há? Ali. On dit ah là, là. D'accord, et ici donc on peut... Ah c'est génial. Ah, c'est de l'açaï self-service avec toutes les options. On a des céréales, un peu de granola que je peux mettre comme ça. Non, Choco Powerball, allez on va prendre un peu de Choco Powerball. Je me fais un peu plaisir, là on va tester différents trucs pour voir. Donc là, on va aller peser parce que donc le prix va être par rapport au poids. Donc là, il a pesé ça d'abord à vide pour pouvoir l'enlever ensuite. E então, o que há dentro do açaí? É fruto? É fruto, tá bom. Então, o preço é 10 reais. 60 ou 40? 40. Ok. Ah, tem lixo? Lixo? Lixo, por favor. Ouais, je parle comme je peux portugais, j'ai encore des mots qui sont un peu approximatifs. Là, j'ai dit luxo de lixo. C'est bon, les gens me comprennent, c'est le plus important. Ah, poder... E uma gorjeta. Tá, obrigado. Obrigado. Tem uma colher? Colher aqui, ó. Ah, ok, tá. Qual o nome do canal? Ok? O nome. O meu nome? Olivier. Ah, o nome da câmera? Ah, se chama Osmo. Não, o canal. Ah, o canal? E meu nome? Então, ok, posso escrever. Porque vou fazer um novo tipo de vídeo para mostrar o Real Brasil. Esse aqui? Sim, sim. Sim, mas é em francês, hein? Você fala francês? Não. Então, ok. E quero demonstrar o Real Brasil, que não é muito turístico, se diz? Não há muitos turistas aqui. É cidade pequena. Bon, me voilà avec mon açaï. Donc bon, l'açaï je connais, je suis déjà venu au Brésil pas mal de fois, mais je vais quand même manger devant vous pour voir. C'est super bon. C'est considéré comme de la superfood, c'est-à-dire c'est censé être super sain. Alors bien sûr,
Quand on rajoute plein de trucs sucrés comme je viens de faire là pour me faire plaisir, c'est pas vraiment le cas, mais si vous allez au Brésil, vous pouvez pas rater ça. Et donc quelques fun facts sur Cruz où on se trouve donc en ce moment. C'est une ville de quelque chose comme 22 000 habitants, donc c'est pas très grand. C'est pas très grand en population, mais c'est vraiment grand en termes de superficie parce que ça fait plus de 300 km². Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est grand comme 3 fois Paris avec 22 000 habitants. Donc c'est très répandu, on va dire. Il y a des, comme vous pouvez voir, il n'y a pas une énorme densité de population, il n'y a pas de grands immeubles, tout est plat et les gens sont très répartis. Et il y a aussi beaucoup d'endroits en fait où il n'y a pas d'habitation que je ne vais pas montrer là parce qu'on n'aurait pas le temps. Vous imaginez 3 fois grand comme Paris que je ne peux pas en quelques heures tout explorer. Et aussi c'est une ville qui est assez récente parce qu'elle a été créée en 1985. Elle a été séparée de la grande ville locale qui est Acarau. C'est vraiment un des kiffs que j'ai avec un business web. Comme on n'est pas lié à un endroit en particulier, ça donne vraiment beaucoup de liberté pour voyager. Là, ça fait quand même 14 ans que je voyage 6 mois par an. J'adore partir à l'aventure comme ça, découvrir des lieux un petit peu insolites. Tiens, s'il y a un truc bizarre là, il y a un truc intéressant là, on va voir ce que c'est. Ah oui, en fait, c'est une fontaine mais vide. Là, il y a l'air d'avoir un lac très sympa. Boa tarde. Tudo bom? Lago aqui? Lago? Qual é o nome De quê? do lago? Eu não sei bem, aqui chama Lago da Cruz, mas eu não sei bem, aqui tem um bocado de dono. Ah, é o Lago da Cruz, tá bom. Tem do Real do Piso. Ah, é muito bonito. Aqui é o Lago da Cruz que chama. Tá bom. Tá com um bocado de tempo que tem mais de 20 anos que é Lagoa. Lago da Cruz. Là, il y a une église qui m'a l'air, ma foi, assez typique. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde par contre. C'est un peu désert en ce moment. Il est 5h35. Le soleil est en train de se coucher. Comme on est proche de l'équateur, les journées sont à peu près les mêmes dans l'année. Donc il n'y a pas de longues journées l'été, il n'y a pas de courtes journées l'hiver. Donc ça se couche toujours à peu près vers 18h. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, en tout cas dans ce quartier, c'est un peu le désert de Gobi. Il n'y a pas grand monde. Boa tarde. Et qual é o nome da igreja? Ah, não sei. Não sabe? Eu acho, mãe, que é São Francisco. Ah, São Francisco, tá bom. E a maior igreja daqui do Cruz, tá? Tá bom. Parece bem legal. Tá. É bem bonito, amarelo como isso. É uma arquitetura típica? Tá aberto não aí? Sempre tá aberto. Ah, é aberto? Tá aberto? Ah, onde posso... Eu acho que tá aberto. Ah, Se tiver aberto, você pode entrar. vou tentar. Obrigado. Les deux madames m'ont dit que donc, a priori, c'est ouvert. On va essayer de rentrer un peu, voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça, c'est Igreja São Francisco. Ouais, je vois pas l'entrée. On va essayer de la trouver, on verra bien ce que ça va donner. Onde é a entrada? Tá fechado? Mas parece fechado. Onde é a entrada, sabe? Lá na frente. Ah, é a frente. Ok. Lá na frente. Ok. Tá fechado mesmo, acho que são 6 horas que abre. Ah, tá. Obrigado. Bon, malheureusement, c'est fermé. On va devoir se contenter de cet aperçu de l'extérieur. Bon, là, on va aller voir un petit magasin local avec apparemment pas mal d'art local qui a l'air sympathique. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Oh, que isso? E a loja maravilhosa? A caverna de Alibaba. Então como se diz, obras de arte local daqui? Grande parte sim. Tá bom, ok. My God. E chapéu de, como se diz, pirata? Esse daí é um chapéu de Luiz Gonzaga. Ah, poder me mostrar como usar? Aqui, ó. Esse daqui é o Luiz Gonzaga. Ele é conhecido aqui na nossa região como o Rei do Baião. Ah, tá bom. Ok. Esse daqui é uma estátua dele, toda feita de barro. O chapéu, Sim. você pode usar ele assim. Você quer que eu coloque? Que é o que você ajusta. Se for numa discoteca, vou ter muito sucesso. Ah, você bem também, não? Ah! Bon, vous en pensez quoi là? Je disais, si je vais dans un bar, je vais tout cartonner là.
Les femmes vont se jeter sur moi, c'est évident. Regardez, en plus j'ai même des petits trucs qui bougent là. Si on danse, c'est juste parfait. Tá bom, ok. Qual é o nome do chapéu? Esse daqui é o chapéu Gonzagão. Esse aqui é de Gonzagão. Luiz Gonzaga. Esse Gonzaga. daqui é chapéu de cangaceiro. Isso. Então isso aqui é o chapéu que eles Sim, usavam sim. como cangaceiro. Entendeu? Só que a minha cabeça ainda é pequena, a minha é grande, aliás. Ouais, c'est pareil pour moi là. Là, ça fait un peu, donc il expliquait, c'est des chapeaux de bandits, un peu comme au Mexique en fait. Tá bom. Ok. É bem eficiente contra o sol. Mas, não, minha cabeça é mais grande para o chapéu, parece. Ah. Ok. Aqui é uma representação de Lampião e Maria Bonita, que ele tava falando pra você. Tá. Que é tudo feito em Ah, barro. então, e uma bandidos. E como em México. Isso. Uhum. Tá. Como, ok, arma de fogo. Isso. Uau. A típica mesmo era redonda. Só que essa daqui ainda é pequena, tem umas maiores. Tá? Variava de 2 metros, 2,5. Isso. Aí colocava. 1,5. Normalmente era maior. Era bem maior. grande. Colocávamos aqui, a gente sentava, cada um sentava do lado e ficava sossegado. Ah, tá bom. Entendeu? Ah, interessante. Era a nossa mesa do passado. Tá. Ok. Uau, então estava a mesa. Isso, era a nossa mesa. Ok. Simples. Então é barato para uma mesa. Sim, simples, né? Então, assim, Mas a mesa é a representatividade da família, certo? Ah, tá. Mas então as pessoas sentaram mesmo no sol. Ah, como isso? Sentávamos aqui, Ah, tá. ela tinha uma panela, só que era maior, dependendo da família era maior. Então a gente ficava pegando no prato e tal, e ficávamos comendo aqui. Então o ambiente estava legal. Isso, Um bom ambiente familiar. isso. Mas pessoas já fazem isso de agora ou não? Ou é É perdido? muito difícil. Algumas pessoas na mesa, tradicional, normal. Tá, tá. Ah, pássaros bem... Essa hora é hora de pássaros mesmo. Que tipo de pássaro é? E a gente a gente conhece como azulão, são os pássaros pretos que tem aqui. Ok. É preto, né? Ah, é um pássaro preto? É. Tá. Tem eles, tem pardais, tem Canário sujo. canaro, enfim. Canário. Canário, né? Canario. São Ok. tipos de pássaros que gostam de voar essas horas. Ouais, donc là on entend, c'est des oiseaux, apparemment des espèces de canario, qui sont noirs. Et vous entendez, c'est super fort. Apparemment c'est leur heure au coucher du soleil. Ah, ils sont là, dans l'arbre là. Ah, ils sont des dizaines là. Hein. Et ils font du bruit. Ils font bien du bruit. Eh, eles cantam muito, hein? Sim, É porque é o seguinte, esses pássaros, eles são desses horários. Sabe o que é que eu tenho aqui que dá pra tomar? Cajuína. Eu tenho cajuína aqui. Tu tem cajuína? Tenho. Boa, cajuína. 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 Ok. Ele vai trazer aqui pra você. Ah, ok. Vai. Ok. Ah, e a pequena cozinha. Oh! Parece perigoso. E... Não, não é. Não álcool. Não. Ah, tá. É uma bebida que ela é feita do caju. Caju? Ele parece perigoso. Parece perigoso. Não. Parece este suco tipo de natural. álcool muito forte. Não, não é. Não Ah, é. tá. Não é. Prova. Ok, obrigado. Então, qual é o nome? Cajuína. Cajuíma. Ina. Ina. Isso, cajuína. Cajuína, ok. Eu vou beber pra tu ter certeza. Saúde? Saúde. Saúde, obrigado. Amém. Ok, vamos tentar. É doce, é bem doce. Ok. Não, é um suco. É um suco, só que é um suco natural, Hum. adoçado pela natureza mesmo, tá? Não vai açúcar que a gente coloca não, é normal aí. Do jeito tá. que a gente tira e cozinha. Non, é bem legal. Sim. É bom, é Sim. bom. Non, c'est sucré, mais pas trop. Non, é tão doce, mas... Isso vai depender da fruta. Je l'ai fait rire avec mon portugais débutant là, de gringo. Porque tenho portugais de gringo. É isso aí. Et donc ça, en fait, c'est génial. C'est du... J'ai jamais bu ça, c'est du jus. Alors, comme il a expliqué, c'est du jus de cajou, mais du fruit qui contient les noix de cajou, en fait. Mais franchement, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est beaucoup moins sucré que du jus de raisin, par exemple. Ah, muito bom e gostoso, hein? Obrigado. Tô nada. E agradeço porque eu descubro tudo.
Ah, é bem local, hein? Boa noite. Uau. É, fumaça. E aí, Netão? Tudo bom? Beleza? Aí aqui você tem Ok, variedade. então Tem tripa, tem a bruschetta de frango também, não? Tem. O carne... Espetinho de frango, tem. Tá. Tem de porco, tem de gado. Ok, e qual é o nome disso? É espetinho de rua mesmo, entendeu? Espetinho de rua. É. Tá bom. Ok, vamos E aqui é tentar. onde o pessoal... Bora, vamos ver se te encontra. Muito bom. Podemos beber uma cerveja também? Bora, cerveja. Que quer? Não, eu tomo uma cachaça, eu não tomo cerveja não. Ah, cachaça? É, eu tomo cachaça. Ah, tá bom. Pode ter. Quer sentar aqui? Vou te convidar, tá bom? Tá. Olha, esse aqui, ó. Isso aqui, Ah, isso aqui é contra bêbado, tá? Pegou com Eles, como se diz, podemos pedir cachaça aqui? Podemos, tem ali, ó. Cachaça. Ah, é uma cachaça? Ok, ok, vou ver. Ah ouais, ça c'est de la cachaça, vous voyez? C'est l'alcool très très fort du Brésil. C'est équivalent à du rhum, et un peu comme rhum. Não é? É, também. Também. Quer provar uma? Et c'est bien sûr c'est utilisé pour faire les caipirinhas, les très très célèbres cocktails du Brésil. Ok. Então vamos tentar. Quer provar? Cachaça, sim. On essaye le breuvage local. Cadê? Tá ruim aqui? Você não tá saindo é porque eu não sei mexer? É, garoto. Ah, Ixi, nossa ok. senhora. Você é um profissional. Agora, essa aqui é a tua. Então, é bem forte, não é? Ok. Ah, garoto. Saúde. Saúde, bora. Bon, Cadê? on va goûter. Oh. Tem que ser de uma Ah, vez, pô. você. Uau, alors là, il est tout bu cul sec. Bebe tudo diretamente. Tem que ficar Oh my god. Ah, c'est très fort là, c'est du 40 degrés É isso minimum. aí, é isso aí. Et 40 graus, não é? Posso pegar um limãozinho desse? Ah, Posso pegar um limão? ouais, c'est fort, c'est de l'alcool fort là, directement, sans rien, sans cocktail, sans dilution. Allez, saúde les amis. Et muito bon. Ok, ouais, c'est marqué là, c'est 38%. Ça envoie du bois. E então podemos. Et comment ma tequila? Tá. Il nous a préparé des citrons avec du sel comme des tequilas. Donc là, les amis, il est 18h30. Il est 18h30, on est vraiment dans un petit boui-boui dans la rue, hein, brésilien, voilà, très très local. Et on est déjà à la cachaça à 38 degrés. Avec ce qu'il faut, hein, faut bien démarrer la soirée, n'est-ce pas? Vamos lá. Vamos lá! Ali. Saúde! Saúde. Então, podem me mostrar e vou fazer o mesmo. Aqui, ó. Sim, sim. Como tequila? É assim que se toma cachaça. Vou fazer o mesmo. Bon, allez, plus sec pour ce qui reste. J'ai l'impression d'avoir 16 ans encore. Bom, hein? Bom, hein? Muito bom. Muito bom. Ok, uau. Então, qual é o nome disso? Baião. Baião, Baião de 2. tá? Tá? A farofa típica. E Sim. vinagrete, que é cebola e tomate. Tá bom. Tá bom? Ok. É típico daqui. Você não precisa comer tudo, tá? Porque aqui é comida de local mesmo pra ficar forte. Tá, eu posso ver isso, hein? É, então não precisa comer tudo. Bon, ben. Ah. Et là, il y a les brochettes. Teu frango. Ok. E aqui é a minha tripa. Ok, donc ça, c'est poulet É. et ça, c'est des tripes. Isso. Ok. Vísceras de porco. Ok. Vísceras de porco. Tá. É, tripa de porco. Bon, bah, bon appétit, les amis. Encore une fois, ça m'a l'air assez, comment dire, c'est de la nourriture de pionniers, ça. Hein. C'est des gens qui dépensent beaucoup de calories tous les jours. Et puis bon, là, alors je fasse attention, je ne pas m'écorcher sur les barbelés. Bon appétit. C'est bon ça. Un peu des comalisso, hein. Voilà. Bon là, ils viennent m'annoncer la facture, c'est 29 reais les amis. Débito ou crédito? Crédito. Proxima. Proxima. Obrigado. Merci beaucoup. Ah, de rien. Donc on a payé quelque chose comme même pas 5 € pour
2 repas complets et 3 cachaça, une pour moi et 2... Cachaça. Deux pour Maquinho. C'est vraiment pas cher. Purée. Donc là c'est cool, mon chauffeur de taxi Malquinho, il m'a présenté à certains de ses amis. Là donc on a un pêcheur qui va chercher des crabes et on va pouvoir filmer un petit peu quand il va revenir pour voir un petit peu ce qu'il fait. Bon là c'est génial, je suis tombé sur une fabrique artisanale communautaire de manioc. Regardez ça un peu. C'est juste génial. Et en fait là ils sont en train de faire je pense qu'ils sont en train de préparer pour faire de la farine de manioc. Então, posso perguntar o que vocês estão fazendo agora? Tá bom, e para fazer farinha? Farinha. Farinha. Tá bon. Oh. Donc là, oui, c'est vraiment local et communautaire. Ah, tá bom. Tá bom. Pode fazer tapioca. Tapioca. E então, o que é isso? É uma associação aqui comunitária? Isso. Da vila? Isso. Do Cruz? Comunidade Lagoa Salgado de Cruz. Tá bom. Então não é uma companhia? É uma associação, né, conjunta às pessoas, né? E então as pessoas são, como se diz, voluntárias? Isso. Ah, tá a bom. água tá cheia da água, né, e a gente tá trabalhando, né, para E qual é o seu nome? positivo. O quê? Positivo. Positivo? Realmente? verdade. Ah, prazer, Olivier. Obrigado. Tá bom, positivo? Positivo. Você tem um nome positivo? É incrível. Ok, muito bom. Muito Aqui bom. é onde é a goma. Ok, A goma. Onde roda de boi fabricar goma aqui. tá. Aqui é a farinha. Ok, farinha, isso é o quê? Goma. Goma. E goma é... O que é goma? Fazer a tapioca. Ah, tapioca. Prova, você provar aqui. Isso é tapioca? É lá, mandioca. É Ok. macaxeira. Pode comer. Ah, posso comer? Você come frito lá onde você está. Mas tudo isso? É? Ok. É bom. Ok, vou tentar. Ah, c'est du tapioca. Ah, c'est comme batata un pouquinho. É, isso. Ouais, c'est un peu comme de la pomme de terre. C'est un peu différent, mais c'est assez consistant quand même. Là, c'est assez tiède. Et un peu quente. Ouais, mais c'est bon, muito bom. E ok, olá. E um cafezinho. Tá. Tudo bom? Qual é o seu nome? Andréia, sou esposa dele. Ah, tá bom. Olá, Olivier. Prazer. Ah, prazer. E então, esta associação é a pessoas daqui, Sim, é da comunidade. da comunidade. E então, todos os dias vocês fazem isso? Ou... Sim, quase toda semana. Tá bom. E depois vocês vão vender os produtos ou é para comer? Consumo. Ah, tá bom. Ok. Então é para a comunidade local para consumir. Sim, Tá. aí divide todo mundo. Todo mundo. E ajuda, aí cada um ganha. Tapioca. Ok, entendo. Tá bom. Incrível. É da comunidade, né? Todo mundo se reuniu e tive uma ideia de... Pensou a fazer isso? Isso. E é bem... Cafézinho. Sim, tudo bom? Qual é o seu nome? Eduardo. Eduarda. Tá bom. Aqui tem professor de luta para as crianças. Parabéns. Aí. Professor de luta para as crianças, associação aqui. Professor de luta? É, para as crianças. Capoeira. Ah, capoeira? Luta capoeira. Faz capoeira? É. Incrível. Mas você faz como música ou somente... Música, isso. bate. Ah, tá. Eu vi mais longo tempo então. Ele também faz, é os dois. Ah, tá. Eles podem fazer uma demonstração? Eduardo. Vai mais ela, demonstração ali. Ali, ó. Demonstração mais ela, capoeira, vai, mais ela. Podemos fazer juntos? Ou lá, on va avoir une démonstration de capoeira. Demonstração de capoeira, mais ela. Uau! Parabéns! Incrível! Et c'est impressionnant la capoeira, hein, surtout avec des jeunes comme ça. Si, ok. Je suis là, donc
je vais essayer d'aider un peu, tu vois. Voilà, on va éplucher un petit peu et puis. Não, mas que cuidado que corta. Ah, attends, regarde. Ah, ok. Ah, preciso mais treinador. Voilà, il se marre parce que clairement, on voit que je fais pas ça souvent. Melhor. Non, mais achou que é meio isso, não? Ok, não, obrigado. É um pouco mais perigoso porque... Sim, como isso. Ok, ça marche. Show de bola. Show! Vai! Voilà, on participe un peu à la communauté là. Yes. Bon, je vous avoue que je fais pas ça souvent, donc ça va se voir un petit peu, mais ça fait plaisir de participer à l'ambiance. Outra. Ah, ok. O homem é bom. Le plus important en voyage quand on maîtrise pas la langue à 100%, c'est doser, c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on fait des erreurs. Je fais souvent des erreurs, mais les gens me comprennent. Alors ça les fait marrer un petit peu, mais au final, ça les aide, ça aide plus à se connecter avec eux qu'autre chose que si vous n'osiez pas parler la langue et tout ça. Puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous améliorez. Eu estou na França. Sim. Ó, tá capote agora. Ok? Capote? Ah, comme isso? Ok. Je commence à avoir un bon rythme là. Allez. Pas autant qu'eux, mais... Ah, que isso? Quebrou. Diretamente do Brasil para a França. J'ai cassé l'outil là. Escangalhou. Bon voilà, j'ai quasiment terminé, j'en ai fait 3 en quelques minutes. Donc, obrigado. Je vais terminer ça. Ouais. Muito eficiente. Hein. Bon, il y a des vaches qui se baladent, voilà. Hola. Boa noite, tudo bom? Bon, j'ai proposé à Marquinhos et puis à Positivo d'aller au bar. Ils m'ont dit, on connaît un petit bar local sympa, voilà. Et il y a des bars, c'est un bar avec un beau chalet. E ainda trouxe um amigo ainda da França pra gente por aqui, nós falamos. Tá? É, tô falando, rapaz. E agora você vai ficar Que é o Bar da Brahma, né, França, Sérgio? Bar da Brahma, mais antigo daqui, né? Eu? Mais antigo. Bar da Ah, Brahma. o mais antigo. Ah, ok. Aqui antigamente era uma bodega, né? A gente chamava de bodega, não? C'est le bar le plus ancien de la ville. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tranquille. Là, on est mardi soir. Bon, il est bientôt 19h. Vocês vão tomar cerveja? né? Cerveja. Eu vou tomar cachaça que eu não tomo não. Qual é a cerveja que vocês vão tomar? Bon, bah, Malkino va prendre sa troisième cachaça de la soirée. Você que escolhe aí. Ah, o posso escolher? Pode. Então, em casa, rapaz. escolhe... Essa é boa cerveja. É boa cerveja. Ok. Olá, poeta João Abrão, você que é meu amigo, ó. Meu nome? Olivier. Olivier. Tudo bom, original? Ah, puis il y a un chat mignon là. Et mon grupo de WhatsApp? Ah, tá. Ah, tá bom. Ah, muito bom, eu gostou. Ok. Ah. Ah, é boa, hein? Então você não quer uma cachaça? Não, bebo cachaça. Tá. Ah, ok. Amigos, Amigo. saúde. Saúde, meu amigo. Ó. Il fait chaud, les bonnes bières fraîches, ça fait du bien. Vai ficar já manga? Et là, il nous a servi des magnifiques oranges. Voilà. C'est une manière typique de boire ici au Brésil. Et Marcelo lui a voulu donner à notre nouvel ami. Sou o primeiro francês. Ok. E foi prazer, viu? Você é nota mil, você é positivo. Sou o embaixador. Donc là, ils disent je suis le premier Français qui vient ici, voilà, en tout cas qu'ils connaissent, et ils vivent ici depuis longtemps. Donc c'est possible qu'il n'y ait aucun Français qui a mis les pieds avant ici, en tout cas qui ait parlé avec les gens locaux. Donc je rigole en disant je suis l'ambassadeur de la culture française. Então, prazer. Prazer. Talvez eu sou o primeiro francês de realmente estar aqui, hein? Eu acho que É uma honra, viu? Um prazer, Na viu? verdade, você é o primeiro francês, na minha opinião, a conhecer a verdadeira história do nosso município. Tá. Porque os franceses que vêm, eles só querem saber o quê? De kite, Sim. praia, Rancho do Peixe, aquela região lá, Preá, Jeri. Você é o primeiro que vem pra cá, pra nossa cruz, pra ver, pra conhecer. E gosta da cultura, né? Que gosta de cultura. Cultura, ali é cultura. A Que Casa gosta Farinha. do Ceará de verdade, do Brasil de verdade. Nós somos o Brasil verdadeiro, Sim. entendeu? Seu João Girome, que é um patriarca aqui. Entendeu? Olá. O patriarca daqui, um dos caras que aqui, há muito tempo que esse aqui é o primeiro bar dele. Quantos anos? Quantos anos tem por aqui? Aqui tem uns 45 anos. 45 anos.
Ah, é muito tempo. Oliveira, se cansar, tá em uma rede pra você deitar. Ah, et Ovi, ok, vos testar. Là, regardez, là ils me disent si je suis fatigué, je peux tester le hamac. On va tester. C'est un vrai hamac, ok. Ouais, c'est cool quand même. Hein. Ça, au Brésil aussi, c'est ça fait vraiment partie de la culture. On est littéralement dans la rue. Je suis en train de me relaxer dans un hamac et tout le monde trouve ça normal et c'est super cool. Café bêbado não dá, né, cara? Ça fait pas mal de cachaça. Et après, on reprend la voiture. Donc bon, on va faire Bom attention. demais. Ele tá falando aqui que teve uma festa. Onde a gente tava? Lá no China, no Espetinho? Lá tem uma festa, uma festinha, né? Tradicional que o pessoal faz. É segunda-feira da ressaca, é isso? É. Segunda-feira de? Da ressaca. Sabe o que é ressaca? Non. A ressaca é quando você bebe muito, geralmente no domingo, e aí você se acorda na segunda ruim, entendeu? Ah, et segunda, ok. Isso. E aí, para poder tirar esse negócio, eles fizeram uma festa no dia na segunda-feira para poder tirar a ressaca tomando mais outra. Ah, tá bom, tá bom. Então vocês bebem mais Mais um pouquinho para... para tirar a ressaca. Tá. Entendeu? E crédito, hein. Ils ont beaucoup de machines vertes comme ça. Et quoi le preço? É 20. 20, ok. Ouais, donc là on a eu une bouteille de bière et puis pas mal de verres de cachaça pour Marquinhos et puis son ami. Et c'est 4 €, un truc comme ça. Il utilise tellement peu sa machine là qu'il vient juste de l'allumer. Ok. Mais là il me demande carrément de l'utiliser à sa place. 20 reais, hein? Tá. Crédito. À vista. Ok, on va tester. Ok. Funciona. Obrigado. Prazer. Prazer foi grande. Bon, là on est revenu à l'association pour pouvoir filmer donc le pêcheur qui est revenu avec sa pêche. Então, Olha, Dori. ok. Está feliz? É bom, hein? Tá feliz, Dori? Então vai comer tudo? Vai vender um pouquinho? Et Pra comer mesmo, não. Ah, il va compartir. Ah. Bon, voilà, ils ont vraiment plein de trucs avec les crabes là. C'est assez impressionnant. Ils savent les manipuler pour pas se faire pincer. Ils savent bloquer les pinces. C'est assez cool. Tout bon? Ok, muito parabéns. Bon, voilà, tout le monde est en train de ranger là. C'est la fin de la soirée. On va bien pouvoir manger. Il y a de quoi faire là. Regardez un peu le nombre de racines qui ont été épluchées. Demain, ils vont la broyer. Ensuite, ils vont faire de la farine. Et après, ils vont alimenter cet énorme feu, pour faire cuire la farine ici et faire du manioc. Je suppose qu'ils vont manger les crabes bientôt. Bon, bah allez, maintenant on va aller cuisiner les crabes parce que bon, c'est pas tout ça, mais ils sont super frais, donc il n'y a pas de raison de les gâcher. C'est parti! Donc toute cette association, en fait, c'est une communauté locale, et là, bah voilà, maintenant qu'ils ont des crabes, tout le monde va aller manger ici, cuisiner ici, ça va être très très sympa. Là, on est vraiment dans quelque chose de très très local. On a le petit chat là, au pequeno gato. Tout bon? Ele é muito fofo. Tu é famoso, é? De bons gâteaux. On est chez Monsieur le Pêcheur et il a un Mac évidemment. Ah, é bem facile, hein? Pôr o fogo e esquecer um pouquinho. Tá bom. Tá. Então é uma loja aqui. Ah, é uma loja. Tá. Que isso? Material de pesca, ó. Ah, ok, ça c'est le matériel pour la pêche. Cool, ok, então você peixe todos os dias com isso? É, Ah, tá bom. Mas tem navio, barco? tem. Ah, ok. Uru, botar o peixe dentro. E para pôr os peixes? É. Ah. Uau, e há um pouquinho de álcool aqui. Tá bom. Ouais, là on voit vraiment chez les gens à l'intérieur. E bem rosa, hein? Porque sim, não? Esse nome. Então eu adoro este nome. É incrível.
é muito positivo. Então, por que você pensa que não há turistas franceses aqui? Porque se eu sou o primeiro... Primeiro. Ou por quê? Porque não tem ninguém, não veio não. Aqui, o turista francês aqui. Aqui em Lagoa Salgada. É o primeiro, né? Que nós vimos, né? Pra parar no lugar e conhecer, não. É só passando. Ah, Pra passando. parar e conhecer, não. Não deve tem. ser a região turística, né? Ok. Você foi o primeiro. O primeiro aqui na Lagoa Salgada, a conhecer. Embaixador. Embaixador. Explorador do lugar. E então, e por quê? Porque os franceses não param aqui Isso. para falar com as pessoas. Isso. Tá bom, ok. Então, eu espero que sou um bom embaixador. Não. Vocês conhecem eles? Ah, ok, então. Je suis le premier français à s'arrêter ici. C'est peut-être vrai, je suis peut-être le vrai premier français à m'arrêter là, à m'arrêter ici avec les gens et discuter, c'est fou quand même. Hein. Parece gostoso? Parece gostoso, é bom. Olha o cheiro. Voilà. Ah, o leão quer comer... Ah, obrigado. Então posso comer com isso? Sim. Ok. C'est parti. Muito bom. Ah, muito bom, gostoso. Obrigado. Eu não aguento, não. Eu vou pegar um bacon. Obrigado. Voilà, c'est les pinces. C'est bon. Pai, eu não aguento, não. Excellent. Francisco. José Mendes. José Mendes. Francisco. José Mendes. É primo positivo. Palmeiras, Campos, Souza Leão. Ah, acaba bom. Oba. Voilà, ils me servent les friandises. Ah, et un pouco quente. Ils me servent, oh, obrigado. Ils me servent les friandises, là, je suis un peu l'invité d'honneur, ça fait plaisir. Vous avez meilleur par là. Agora você vai experimentar a gordura do siri. Gordura? Gordura. Gordura. Que é isso? Gordura. Carne. Ah, gordura, ok. É bom. Bon, c'est la graisse du crabe. C'est parti, on va É muito tester. saudável, viu? Muito saudável. É, Ok, não mata não. Cadê? Não tem a fêmea, não? ok, Tem não, o carro você já não... Tem não? Daí ele tirou. ok. Cadê a fêmea? C'est pas aussi bon que les pinces, mas ça va. Esse, Então, esse é o macho. macho, É o macho. É o macho. macho. Tem a fêmea lá, né? Aí a foto da... Obrigado. E então, isso é tapioca? Manioc, manioc. Farinha. 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 É, fabricada lá, ó. As farinhas de Mandioca. mandioca. Você vai provar, pra você ver se é. Aquela que a gente tava fazendo. Isso. Cadê o cine? Acabou os... Como isso? Aí tá aí. Ah, ok. J'ai mis un peu de farine de manioc là-dessus, puis on va goûter. Tá bem, viu, Marcos? C'est sûr, regarde, on peut pas faire plus frais. Ça a été pêché et cuit dans la foulée. Ah, ça, les pinces, c'est vraiment le meilleur. Saboroso, né? Et au meilleur, hein, meilleur à parte. É verdade. Obrigado, amigo. Ok, un peu de farine de manioc. Ah, un momento. Obrigado. Qual é o nome disso já? É Macaxeira. mandioca, macaxeira lá. Macaxeira. Isso. Muito bom. Vraiment l'impression d'être l'invité d'honneur. Fallait bem gostoso. Gostoso, peixe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai tellement sympathisé avec Marquinhos qui m'a invité à prendre le petit déjeuner chez lui le lendemain matin, ce que je me suis empressé d'accepter. Il m'a dit en plus qu'il me déposerait au marché puisque quand je suis arrivé en ville, malheureusement, le marché était fermé. Et il y a même Positivo qui m'a invité chez lui et le pêcheur qui m'a invité à venir participer à sa pêche le lendemain. Du coup, il y aura une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout ça. Si vous voulez être sûr de la voir, cliquez sur le bouton d'abonnement et puis sur la cloche qui va bien. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le monde. Obrigado. Ciao, todo mundo. Ciao, gato. Salut le petit chat.